Deus possa abençoá-lo. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós vamos nos deter, meus irmãos, nos versos 20 e 21, mas vamos fazer a leitura a partir do verso 14, para que possamos ter uma compreensão toda do texto, esse texto de 14 até o verso 19, o reverendo Marco Antônio já expôs à igreja no domingo passado. O reverendo Marco Antônio está pregando na igreja, congregação da Vila Telebrasília, igreja que temos plantado aqui próximo. É aniversário do pastor, reverendo de Araújo, e ele está lá. E nós vamos ler alternadamente, meus irmãos, do verso 14 até o 19. O verso 20 e o 21 nós vamos ler juntos, todos, a uma só voz, assentados, porém com reverência diante da santa palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, todos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Deus nos abençoe com a leitura da palavra. Os irmãos, nosso irmão Diácono Troncoso falou que nós não podemos ser os mesmos depois de passarmos por experiências tão significativas na nossa vida. E eu concordo com essa declaração dele, é o que eu sinto no coração também, diante de tantas coisas. Só para os irmãos terem uma ideia pequena do preparo para esse projeto dos MVs, nós ficamos na dúvida, havia um certo desânimo, no sentido de, pelo fato da Copa do Mundo acontecer aqui no Brasil, e ela, com certeza iria atrapalhar o nosso projeto. Então ficamos assim, será que vamos fazer? Teremos pessoas? E decidimos, olha, se tivermos 20 pessoas, nós vamos então para o nosso projeto e dos missionários voluntários. Fomos com 49 pessoas aqui da igreja, mais 19, 21 do projeto do Sal da Terra, 70 pessoas. Ficamos preocupados também com as finanças. Às vezes a gente fica assim, será que teremos os valores necessários? Não é? Nosso irmão, líder do comitê, já compartilhou que as contribuições superaram as nossas dívidas, as nossas necessidades, e já temos alguma coisa, então, para iniciar os trabalhos para os próximos eventos. Nós imaginávamos, meus irmãos, chegar numa cidade extremamente católica, fechada, difícil, uma cidade grande. Nós normalmente vamos num lugar pequeno, menor, para que cause um impacto também maior, e até por segurança também das nossas adolescentes, nossos MVs. Mas fomos para uma cidade de 35 mil pessoas, a cidade que mais cresce no Piauí hoje,
uma cidade grande, espalhada, e nós nos concentramos ali, meus irmãos, mas mesmo ali, só naquele ponto que nós estávamos, causou uma repercussão muito grande na cidade, não é? E as pessoas ficavam perguntando, né, vocês fazem parte desse grupo? E impressionante também que em 6 meses que o pastor está ali, o reverendo Marcos Alexandre Quaresma, né, o nome já diz alguma coisa, e ele está lá desde janeiro. Mas, meus irmãos, ele tem sido uma bênção naquela cidade, uma cidade assim desiludida com a igreja, não só com a igreja oficial, né, mas com as igrejas evangélicas também. Muitos que já desiludiram da igreja oficial e passaram por uma igreja evangélica e desiludiram também, e já não queriam saber de igreja, mas estão conhecendo a família do pastor, conheceu o grupo, e a igreja e a cidade, as famílias foram abrindo o coração, abrindo as portas e respondendo a aos convites, e foi criando assim um ambiente, meus irmãos, tão gostoso, né? No último dia fizemos um culto na rua, porque na igreja já não cabia, então fizemos na rua, né? Iluminamos ali, e várias conversões. Então havia assim, sabe, uma unção de Deus mesmo, sabe, quando toma conta do nosso coração e do grupo todo, e a alegria daquela cidade nos receber. Meus irmãos, eu posso dizer com toda certeza, compartilhar isso com os irmãos, que Deus nos deu muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Louvado seja o Senhor, queridos. Louvado seja o Senhor. Quando Deus faz, quando nós temos experiências com Deus, nós temos que mudar a nossa atitude, mudar as nossas atitudes. Esse texto, meus irmãos, é tremendo esse texto. Gosto quando o John Stott trabalha na carta aos Efésios e ele começa falando a respeito da nova vida. Deus nos deu nova vida, estávamos mortos nos delitos e pecados, Ele nos deu vida, não é? E não porque nos esforçamos para isso, não foi por obras para que ninguém se gloriasse, mas Deus nos escolheu, nos chamou, foi o beneplácito, a boa vontade de Deus, foi lá e nos buscou, e nos colocou agora na família de Deus, um edifício que está sendo edificado debaixo de fundamentos firmes, que são os fundamentos dos apóstolos, a palavra de Deus, a pedra angular é o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nessa parte, nesse texto que lemos, vemos que o apóstolo Paulo se dedica a falar da igreja, e nesse momento especificamente, depois de Paulo falar a respeito da igreja, da importância dela, de que Deus uniu judeus e gentios, quebrou a parede de separação que os dividia, fazendo agora um santuário só, em Cristo Jesus, tendo o Espírito Santo habitando dentro desse santuário. Paulo, então, ele se coloca, ele diz à igreja em Éfeso e afirma com toda a convicção: por essa causa, meus irmãos, eu me ponho de joelhos, eu me dobro e me coloco diante do Pai, de quem toma o nome toda essa família, tanto no céu como sobre a terra. A igreja é não simplesmente essa igreja militante, mas, meus irmãos, a igreja de Jesus, que tem Deus como Pai, é também a igreja que já triunfou e está na presença de Deus. Não é uma igreja que começa em Atos, ali no capítulo 2,
quando o Espírito Santo é derramado, Estevão mesmo fala no seu sermão, a igreja que estava no deserto, a igreja, a eclesia, a congregação que estava no deserto e recebia palavras vivas para transmitir. Meus irmãos, Paulo então, ele se dobra diante de Deus e ele ora pela igreja. A igreja tem importância na vida dele, a igreja tem realmente uma responsabilidade, a igreja tem uma missão nesse mundo. E Paulo sabe que a única maneira da igreja cumprir a sua missão, os seus propósitos, é orando. É orando. E Paulo ora. Paulo se dobra. Meus irmãos, nos ajoelhamos aqui agora. A oração tem que ser de joelhos, em pé. William Hendricks fala que se a postura da oração for uma postura desleixada, nós ofendemos a Deus. De joelhos, nós nos humilhamos, Tiago, nós nos dobramos, nós reconhecemos que é Deus que faz tudo, é Deus que realiza em nós o seu querer. Nós reconhecemos que é Deus que cumpre o seu projeto, a sua missão na igreja. E Paulo então ora. Os motivos eu não vou relembrá-lo. Os irmãos já estudaram na semana passada. Mas eu quero responder uma pergunta, meus irmãos, que está aqui. Por que Paulo ora? Por que Paulo podia, pela sua capacidade intelectual, ele podia chamar a igreja em Éfeso e ir lá, e falar assim, meus irmãos, para você cumprir a missão, olha, faça isso, criar estratégias. Hoje nós vivemos num tempo de agências missionárias, e o que está mais comum hoje, e há uma preocupação na missiologia, pelo excesso de estratégia, o excesso de técnica, o excesso de dinheiro, o excesso de coisas, de uma parafernália que se exige para fazer missões. Mas Paulo, ele não faz isso. Paulo, pensando na igreja, ele ora. Ele ora, meus irmãos. Por que Paulo ora? Por que Paulo se dobra diante de Deus se ele desejava que a igreja fosse uma igreja relevante? E a primeira resposta que eu encontro nesse texto, meus irmãos, é que Paulo conhecia a Deus. Paulo conhecia a Deus, e ele diz no verso 20, ora, aquele que é poderoso. Aquele que é poderoso, a palavra aqui é capaz de fazer, Deus é capaz de fazer, então eu não preciso da minha estratégia, as estratégias são ferramentas, os cursos que nós fazemos, não é? Se vamos fazer cursos ali, dar cursos, alguém sabe ensinar alguma coisa, tudo isso é ferramenta, mas Paulo sabe que para transformar o coração de um homem, de uma mulher, de um adolescente, Paulo sabe que para transformar uma cidade é necessário Deus. Deus é que é capaz, Deus é que é poderoso, e Paulo conhecia a Deus. Meus irmãos, se você conhece Deus, eu tenho certeza que você ora. Se você conhece Deus de verdade, se você tem intimidade, sabe quem Deus é, sabe do poder de Deus, eu tenho certeza que você dobra o seu joelho também. Jesus, quando encontrou a mulher samaritana, e aquele diálogo interessantíssimo ali, Jesus olha para ela e fala assim, se você conhecesse, você pediria. Se você me conhecesse, você pediria, e eu te daria a água da vida. Ou seja, se nós pedimos água,
Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele dá a água da vida. Meus irmãos, lembra quando aquela jovem no Velho Testamento, creio que uma adolescente talvez, trabalhava, era escrava na casa de Naamã, o general da Síria, leproso, e ela vendo aquele sofrimento familiar, e ela então procura a esposa de Naamã e fala assim: olha, vocês precisam procurar o profeta de Israel. O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para o homem. Se vocês precisam procurar o profeta. Naamã então já sabe quando procura tudo, né? Conheci uma mulher uma vez, chegou na porta da igreja, ela falou assim: essa igreja é presbiteriana, né? Falou assim: como a senhora achou o endereço? Ela: pelo catálogo. Eu pus o dedo em cima da igreja e falei assim: hoje eu vou nessa igreja. Aí, começando a conversar com ela, ela falou assim: olha, eu já fui, era católica, depois eu fui para o espiritismo, eu fui para o Sechonoê, eu fui para... Falou uma série de locais que ela estava procurando alguma coisa, e graças a Deus, meus irmãos, dali ela não saiu mais, porque ela encontrou, não é? Então, Naamã, procurando tudo, ele resolveu pedir uma carta para o rei, e o rei, ele chegou lá, entregou a carta para o rei de Israel: olha, o meu rei falou que você tem que me curar. O rei ficou doido, disse: como eu vou te curar? Eu não sou Deus. O rei de Israel também conhecia quem era Deus. E Naamã então foi atrás do profeta de Deus, e ele então conheceu quem era Deus. Se você já teve uma experiência com Deus, queridos, eu tenho certeza que você já tem o ânimo e a disposição para orar. Porque Deus é capaz, Deus é poderoso. E aqui o apóstolo Paulo faz quase que uma escala crescente nesse texto, quando ele diz que Deus é poderoso para fazer tudo o que pedimos. Depois ele acrescenta: ele é poderoso também para fazer aquilo que nós não conseguimos imaginar que ele possa fazer, tudo o que pensamos. Depois ele fala: olha, ele faz mais do que isso. E ele acrescenta um superlativo: ele faz infinitamente mais, abundantemente mais do que nós pedimos. A Bíblia diz que nós nem sabemos orar como convém, pedimos e pedimos mal, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e Deus então responde. Deus sabe, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus, meus irmãos, são superiores aos nossos pensamentos, graças a Deus por isso. E então Paulo ora, primeiro porque ele conhecia a Deus, ele estava vendo o que Deus podia fazer. Meus irmãos, unir gentio com judeu era uma tarefa impossível. A partir só disso, Paulo já teria todas as razões para colocar tudo que ele quisesse, em vez de confiar na capacidade dele, dobrar o joelho e orar: Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Paulo conhecia a Deus. Quem sabe essa noite seria a noite que há de ser um divisor de águas na sua vida. Jó expressou, meus irmãos, depois daquela experiência toda, talvez você esteja sofrendo em muitas situações como Jó. Talvez haja irmãos aqui que estejam passando por lutas como Jó passou. E talvez você esteja reclamando de Deus. Talvez você esteja chateado com Deus. Mas depois de todas aquelas experiências, Jó falou: eu te conhecia, Senhor, só de ouvir. Agora eu te conheço de verdade. Agora eu te conheço, Senhor. Meus irmãos, a igreja tem que orar. A família tem que orar. O marido tem que orar, a esposa tem que orar, os filhos,
os jovens que estão em busca dos sonhos da mocidade, sejam profissionais sentimentais, sejam em tantas áreas, precisam pôr o joelho no chão. Adolescente tem que orar. As crianças têm que orar. Minha mãe sempre diz que quando você precisar de alguma coisa muito difícil, peça às crianças para orarem, porque Deus ouve a pureza daqueles corações. Queridos, nós precisamos de ser uma igreja que ora. Se queremos ser uma igreja relevante nessa cidade, que faça diferença, Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, queridos. E Paulo conhecia o Deus que faz. Lutero, ele queria que a igreja da Alemanha mudasse. E Lutero orava 3 horas por dia. E Deus fez com que, através daquele homem, não só a igreja da Alemanha mudasse, mas a reforma teve um efeito mundial. Até hoje nós experimentamos os efeitos da reforma. Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, e Lutero é um exemplo de quem orava para valer. Calvino, meus irmãos, queria que a cidade de Genebra mudasse. Mudou. Mas impressionante os efeitos do calvinismo, as influências do calvinismo nos Estados Unidos. Hoje há uma volta ao calvinismo, estamos vendo esse retorno ao calvinismo. Meus irmãos, Deus, quando nós nos dispomos a orar, como fala lá em Hebreus sobre Abel, mesmo depois de morto, ainda fala, porque Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Zinzendorf, o conde Zinzendorf, pastor de uma igreja pequenininha, e ele começou a orar para que a igreja pudesse fazer alguma coisa por Cristo. Ele viu um quadro, e no quadro ele viu: que fazes? O retrato de Cristo sofrendo com uma coroa de espinho na cabeça, escrito: que fazes tu por mim? E ele começou a orar para que ele pudesse proclamar o evangelho em outros lugares. Aquela igreja se tornou a igreja mais missionária, depois da igreja primitiva, a maior delas. Deus faz muito mais, meus irmãos. Deus responde. Nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. E eu não estou falando só da conversão, não. A conversão é a porta que se abre. A conversão é o momento que nós temos agora comunhão, podemos falar, temos acesso ao Santo dos Santos, entramos lá dentro, temos intimidade com o Pai, podemos ver a glória de Deus na oração, mas a oração é a maneira de nós estarmos na presença dEle. Paulo também, meus irmãos, ele não somente conhecia Deus, mas o texto diz que ele também, com certeza, conhecia as razões teológicas da oração. Se você ver o verso 21, quando ele diz sobre Deus: a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Isso são razões teológicas. Primeiro, a razão da oração, o motivo da oração não sou eu, não é você. Hoje, dentro dessa visão da prosperidade, da teologia da prosperidade, dessa confissão positiva: Senhor, eu te decreto, faz, né? Nós esquecemos da visão teológica da oração, que é a glória de Deus. A Ele seja a glória, não é para mim. O objetivo da oração é que a igreja seja missionária, relevante, abençoada, dê testemunho, seja sal da terra, luz do mundo. A Ele seja a glória na igreja. A mediação da oração é o Senhor Jesus. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, é o mediador da oração.
E quais são os efeitos dessa oração? Aí ele diz duas coisas. Primeiro, em todas as gerações. Eu fico lembrando, meus irmãos, eu conheci muito pouco a minha avó, a mãe do meu pai, vovó Mariquinha, pequenininha, enxergava pouco, mas eu lembro dela com a Bíblia nessa distância dos olhos. E ela lia a Bíblia 1, 2 horas por dia. Depois ela ficava ali no cantinho, agachadinha, ali sentadinha, orando. E passava tempos, eu ficava impressionado, eu era menino, né? Como uma pessoa pode orar tanto? E a gente vai vendo as gerações, meus irmãos. Os filhos, 5 pastores na família, filhos dela. Meu avô morreu muito cedo, e ela cuidou daquela turma toda de 13 filhos. E as gerações são abençoadas. Por quê? Porque Deus faz muito mais do que nós pedimos ou imaginamos, ou sequer imaginamos. E o texto diz ainda, os efeitos dessa oração são eternos. Olha o que está escrito, para todos sempre. Para todos sempre, é bênçãos, meus irmãos, eternas. E nós vamos ver o resultado das nossas orações que fizemos por bom Jesus, nós vamos ver na eternidade, amém, igreja? Vamos encontrar com pessoas ali, com certeza, e eu creio que nós vamos conhecer as pessoas. A Bíblia fala, Jesus falou que nós vamos conhecer Abraão, Isaque e Jacó. Se vamos conhecer esses 3, por que não vamos conhecer os outros? Não é isso? Então, nós vamos ver pessoas ali, porque os resultados da oração são eternos. Aleluia por isso. E eu termino, queridos, lembrando algumas coisas. A oração, diz um autor, ela não pode ser só o perfume. Ela não pode ser só o perfume. Às vezes a gente fica condicionado a essa ideia do aroma, né, que sobe ao Senhor. Não, meus irmãos, oração, ela tem que ser o osso, a carne, ela tem que ser tudo. Não é aquela coisa de você fazer uma estratégia, um plano, resolver tudo, e depois você ora, Senhor, abençoa o que eu pensei. Nós fazemos isso, né? Nós definimos tudo, vou namorar com aquele rapaz, e vamos tal, Senhor, abençoa a minha decisão. Nós fazemos todo o projeto e depois nós jogamos um pouquinho de perfume por cima, que é chamado de oração. Meus irmãos, é ao contrário. Deus faz o projeto. Deus faz o projeto. A oração é quando nós deixamos Deus realizar em nós o seu querer. É quando nós estamos condicionados à sua vontade. É quando nós estamos submissos ao seu projeto, aos seus planos. É quando nós sabemos que Ele é soberano sobre nós e nós nos submetemos a Ele e pedimos a Ele, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Wilberforce, ele era um pastor envolvido com a política e ele era chamado de o companheiro dos reis. E uma vez eles tiveram uma grande derrota no parlamento e ele disse o seguinte: diante desse fracasso, devo expressar minha tristeza e a minha vergonha, pois as devoções a minha devoção e as minhas orações foram cortadas. Eu não orei o suficiente e por isso Deus me deixou fracassar. Ele tinha tanta consciência, meus irmãos, que a oração era o combustível, era o movimentar, era o mover de Deus na sua vida, que ele reconhecia que quando havia derrota, ele tinha orado pouco.
Nós precisamos de mais tempo para a oração. A oração alegra o coração de Deus. E diante desse texto, meus irmãos, diante dessas convicções do apóstolo Paulo, eu quero desafiar a toda a igreja, a todos nós, famílias, todos que estão aqui, desafiá-los a mudar a nossa atitude. Tenho certeza que o irmão já teve, se teve só uma experiência com Deus, que foi a da salvação, essa é a maior de todas. Já é suficiente para reconhecer o poder de Deus e colocar a nossa vida no seu altar. Uma vida santa, diz um autor de um livro sobre oração, que chama E.M. Bonds, e ele diz que uma vida santa não seria uma coisa tão rara. E hoje a gente tem visto isso, né? Raridade mesmo, quando vê uma pessoa assim consagrada. Uma vida santa não seria tão rara e tão difícil de encontrar se nossas orações não fossem tão curtas. Há uma brincadeira que alguém faz quando vai agradecer o alimento, que já é uma oração muito curta. Quando está com muita fome, ele só olha para o céu e faz isso, de tanta pressa. Valeu, Senhor. Nossas vidas seriam melhores, nossos lares seriam melhores, nossa cidade seria, a igreja seria melhor, e com certeza nossa cidade seria melhor. Jonathan Edwards, num avivamento em Northampton, ele escreve que o avivamento foi tão tremendo que os bares começaram a fechar. As casas de prostituição estavam fechando. Os filhos começaram a voltar mais cedo para casa. Eram mais obedientes. Haveria mais santidade nos nossos lares se as nossas orações não fossem tão curtas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda.